Irmãos e irmãs, bom dia, a paz do Senhor. Quero ler uma palavra que se encontra em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, e depois nós estaremos fazendo a nossa oração. Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina a orar e ela também nos convida a orarmos, a buscarmos a Deus enquanto nós podemos encontrá-lo. Aqui neste texto em que eu li, Mateus capítulo 7, o próprio Jesus Cristo vai ensinar os seus discípulos a respeito da oração e a respeito da insistência na oração. No versículo 7 ele diz: Pedi e dar-se-vos-á. Jesus está ensinando-nos que nós devemos pedir ao Pai, que nós devemos clamar a Ele, suplicando aquilo que nós temos necessidade. Em João, no capítulo 14, no versículo 13, Jesus diz também aos seus discípulos assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, Jesus estava no cenáculo junto com seus discípulos e ali ele estava passando as suas últimas instruções e ele disse, ensinando a respeito da oração, que os seus discípulos deveriam pedir tudo quanto quiser a Deus e o Senhor faria, e o Senhor realizaria aquilo que eles pedissem. Ou seja, nós percebemos aqui que Jesus não colocou limites no alcance da oração dos seus discípulos. Ele não colocou condições, ou seja, aquilo que deveríamos pedir ou não. Mas ele disse: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei. Meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa, de que Deus conhece sim as nossas necessidades. Deus é onisciente, Deus sabe aquilo que nós precisamos, mas Deus também quer ouvir de nós aquilo que está afligindo a nossa vida, as nossas preocupações. Deus deseja então ouvir de nós o que é que nós precisamos da parte dele. Nós temos que ter essa humildade de suplicar a Deus e de pedir a Deus, através da oração, aquilo que nós necessitamos. Deus sabe sim, mas nós precisamos abrir o nosso coração e contar tudo para Ele e ter a certeza de que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que está sentado no trono e que tem o controle de todas as coisas e que Ele é poderoso para agir em nosso favor. Então, por isso, nós devemos pedir sim, devemos abrir o nosso coração para Deus e contar tudo aquilo que nós precisamos. Mas a oração, ela não é apenas para pedir. A oração não nós não podemos orar apenas para pedir alguma coisa. Mas a oração, ela deve ser um momento de comunhão. Deve ser um momento em que nós vamos buscar a Deus, buscar um relacionamento mais íntimo com o nosso Deus, com o nosso Pai. Basta pensarmos o seguinte: quando um filho aproxima do pai apenas para pedir alguma coisa, a relação não é muito boa. Mas quando nós vemos uma criança, um filho, que aproxima do pai para dizer que o ama, para dizer que gosta de estar próximo dele, para dizer palavras de amor e de carinho, e não somente pedir, a relação é muito melhor. Existem muitos crentes, muitas pessoas que só buscam a Deus em oração quando estão necessitados, quando estão aflitos, quando precisam de uma bênção da parte de Deus, apenas para pedir. Mas nós devemos buscar a Deus, devemos orar a Deus, usar este instrumento que o Senhor deixou, um instrumento de comunhão, instrumento de relacionamento com Deus, para nos declarar a Ele, para agradecer por tudo que Ele tem feito. Então,
a oração não é apenas para pedir, mas sim também para você manter o seu relacionamento com o Senhor Deus. Amém? Esta é a palavra desta manhã. Então eu te convido a orar todos os dias, buscando a Deus, porque a Bíblia fala que aquele que busca, ele encontra. E todo aquele que bate na porta, a porta vai se abrir. Continue batendo na porta, continue buscando a Deus, porque a Bíblia diz que aquele que pede, ele recebe. Aquele que busca, ele vai encontrar. E aquele que bate, vai se abrir. E Deus sabe daquilo que nós necessitamos. Muitas vezes nós não sabemos bem o que é que estamos precisando. E Jesus ensinando aqui no versículo de número 9, neste capítulo 7, que nós lemos, ele diz assim: e qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão o seu filho, você vai dar uma pedra? Jesus está dizendo, qual pai que o filho vai pedir para ele pão e ele vai dar uma pedra? E ele continua dizendo, e se o filho pedir um peixe, qual pai vai dar uma cobra no lugar do peixe? E aí Jesus continua no versículo 11, se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não vai dar coisas boas para nós. Mesmo quando nós não sabemos pedir a Deus, Deus entende aquilo que nós estamos pedindo e Ele nos dará aquilo que é necessário. Então, quando você orar, confie que Deus vai te dar aquilo que você precisa, aquilo que vai ser necessário para a sua vida. E não somente aquilo que nós queremos, porque às vezes nós não estamos preparados para receber algo da parte de Deus, mas Deus sabe muito bem aquilo que nós estamos precisando. Então peça e confie em Deus. Na Bíblia nós temos muitos exemplos de pessoas que oraram, de pessoas que intercederam e que Deus respondeu a sua oração. Amém? Então nessa manhã vamos orar nesse momento. Pode pedir a Deus aquilo que você quer e pode ter certeza que o Senhor vai trabalhar para que essa oração seja respondida, mas da maneira que Deus quer, da maneira que Deus sabe que vai ser eficaz para a sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento de oração em que o teu filho, a tua filha tem reservado para buscar a tua face. Ó Senhor, eu quero te agradecer por esse instrumento tão poderoso que é a oração, que é a busca da tua presença, que é o momento em que nós elevamos a nossa mente, o nosso coração na tua presença para orar a ti, para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, para render graças a ti e dar a ti honra e glória em saber que o Senhor está assentado no alto e sublime trono, que tem o controle de todas as coisas e tem ouvido a oração dos teus servos, daqueles que buscam, daqueles que clamam ao Senhor e daqueles que invocam ao seu nome. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem respondido às nossas orações. Obrigado porque o Senhor é poderoso e sabe a necessidade de cada um de nós e entende aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que tem intercedido por nós com gemidos inexprimíveis. E quando muitas vezes nós não sabemos pedir, como diz Tiago, capítulo 4, verso 2, nós às vezes não recebemos porque não sabemos pedir. Mas glória a Deus que o Espírito Santo que intercede por nós pede da maneira correta. Meu Pai, essa pessoa que ora comigo agora, que o Senhor venha sondar o seu coração, a sua mente, e venha ouvir a oração do teu servo, e venha responder com graça, com poder, Pai, a oração do teu servo, porque nós sabemos que o poder está nas tuas mãos para fazer aquilo que nós queremos e muito mais, muito além daquilo que pedimos e daquilo que necessitamos. Então, nesta manhã, eu entrego nas tuas mãos as nossas orações,
os nossos pedidos e o nosso clamor. Atende-nos, Senhor. Responde a nossa oração, porque Tu és um Deus vivo e poderoso e trabalha em favor daqueles que o amam. Em nome de Jesus, eu oro neste momento e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o seu dia e amanhã estaremos novamente aqui orando, se assim o Senhor nos permitir.